Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, paz do Cristo. Hoje, exatamente 13 de outubro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Nós estamos no capítulo 42, intitulado Evangelho no Ambiente Rural. Então, eu vou solicitar para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Que Jesus nos conduza. Amado Jesus, com gratidão, te agradecemos a tua imensa misericórdia de nos permitir novamente esse encontro, esse estudo, esse trabalho, que tanto nos engrandece a alma e o coração, que nos alivia muitas vezes as dores e nos guia a caminhada nesses dias tão difíceis e às vezes que nos parecem tão escuros. Tu és a nossa luz. Ajuda-nos a compreender as lições, a vivenciá-las, a colocá-las em prática e assim nos ajudando também a chegar mais perto de Ti. Que assim seja. Em nosso último estudo, o chefe dos espíritos que ficam no campo solicitou para o Aniceto interpretar uma passagem do Evangelho. E o Aniceto escolheu a carta aos Romanos, o capítulo 8, item 19, 20 e 21. E ele está explicando esse versículo, e a tia deu uma ticada para a gente, que é assim, que há milênios a natureza nos serve e que nós não sabemos aproveitar essa bondade do Criador, do Pai para conosco, e que nós nos escravizamos, que parecemos que somos livres, mas na realidade somos escravos das nossas paixões, escravos dos nossos desejos. E ele está interpretando, né? E que outro exemplo que a natureza, né? A natureza oferece tudo a nós sem nada pedir em troca. E que era para a gente fazer isso no nível de troca, de subsistência, mas de novo a nossa escravidão, a ganância, ao poder, nos fez deturpar essa dádiva do Criador. E estamos aí ticando. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Hoje o nosso querido amigo Augusto não pôde se fazer presente, mas nós temos o nosso querido Wesley que irá dar continuidade na leitura e aí nós vamos comentando material. A gente não vai fazer uma leitura corrida, a gente lê, para, comenta, que aí eu acho que a gente consegue aproveitar melhor o tempo, né? Vamos lá? Vamos então dar continuidade à palestra do senhor Aniceto. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas, mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Traçam programas de riqueza mentirosa, que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica, que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem o comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos, com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-los ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não olvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Vamos então ticar? Vamos, Wesley? Vamos. Então, continuando a fala do senhor Aniceto.
Se a gente volta mais um pouquinho, a pergunta: quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige sem nada oferecer. Então, eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas, mas pela vaidade e ambição de ganhar, que eles são próprias, que pelo espírito de amor e de utilidade. Então, aqui ele faz um chamado ao povo do campo. E é tão interessante, a fala dele é um pouco dolorosa, mas a gente percebe que nada mudou. Nós temos no nosso planeta Terra, vamos falar em particular do nosso país, a necessidade das pessoas de ganhar muito, e tentar pagar com o mínimo possível para que o lucro possa ficar muito grande. Você imagina o que é uma plantação? O trabalho que dá arar a terra, plantar, cuidar, todos os dias ter que regar. É um movimento muito grande que alguém está pagando realmente para isso. Mas às vezes a gente observa uma exploração. Existem lugares de trabalhos escravos, inclusive, em que as pessoas ficam ali, às vezes sem ter um banheiro decente, sem ter uma moradia decente. E o proprietário, o dono ali da fazenda, o dono da terra, não tem absolutamente nenhum dó. Às vezes é uma família inteira que está ali. Então a gente percebe mesmo hoje, no nosso século, o ano de 2023, nós nos deparamos ainda com essas atitudes. Meus irmãos, já se passaram milênios e as nossas atitudes são as mesmas. Depois que a gente começa a errar, que a gente escolhe esse caminho do erro, que a gente escolhe o caminho da rebeldia perante as leis de respeito, as leis que regem o universo, é difícil a gente consertar tudo, porque a gente se vicia e a gente também se escraviza. Então, esse nosso movimento, quando a gente fala da escravidão, os escravos eram maltratados, muito maltratados, e eles não tinham salário, né? Tinham ali aquela que não era moradia, aquilo era um puleiro, e uma alimentação que não era alimentação, era uma ração. Então, eles eram tratados como animais. Então, hoje a gente para pensar, existe no nosso Brasil uma coisa chamada salário mínimo. Não sei se vocês conhecem. O salário mínimo, ele é uma regra, o mínimo que você pode pagar para um ser humano. O mínimo em que você pode pagar para um ser humano. Mas ninguém é obrigado a pagar o valor mínimo. E a gente se depara com isso no nosso país, né? Se for possível, paga o mínimo e explora o máximo possível. Então, se passaram... Só que nós estamos em uma roda. Hoje, o explorado, quase sempre ontem foi o explorador. Mas hoje, o explorador, amanhã será o explorado. Então, quando é que nós vamos mudar esse disco furado? Hoje sou eu, amanhã é tu. Hoje sou eu, amanhã é tu. Hoje sou eu. Então, nós estamos há milênios repetindo as mesmas coisas. A gente ainda não conseguiu entender que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, hoje você explora, mas amanhã você vai ser explorado. E agora nós não vamos mais ser explorados na Terra, porque a Terra está mudando. Nós vamos ser explorados em planetas primitivos. E olha, muitos de nós terrícolas já migramos de outros planetas. E vamos migrar novamente. Pensa numa criatura repetente. A gente estava estudando, eu estou aqui na minha frente, a obra de Camille Flammarion, Urânia, em que ele fala que Marte, que era inferior a nível de, vamos dizer, mais novos que nós, o início deles, e eles hoje já estão na frente da gente. Sabe por quê? Porque eles seguiram o caminho reto. Como disse um amigo espiritual hoje, estava até falando com a Carlinha, para Paulo bastou um dia, para Madalena, uma chamada. E nós, há quantos milênios? Há quantos milênios nós somos essa coisinha que dá trabalho nesse nosso planeta? Há milênios, a gente não muda. Quando a gente estava lendo a obra dos 1000 anos, né, menina?
há 2000 anos, 50 anos depois, renúncia, ave Cristo, que a gente vai se deparar com as paixões humanas e a gente brincava e dizia, mudou. Mesmo jogo político, mesmo jogo de interesses, a mesma baixaria, a mesma exploração, a gente não mudou, só mudou o palco. Porque agora a gente tem um aparelhinho na mão que a gente só olha para ele. Temos um avião que nos leva de um lado para o outro. A gente precisa mais viajar 30 dias, 40 dias dentro de um navio. Mas os nossos comportamentos são iguais. Não mudaram. É doloroso, mas essa é a realidade. Ele diz, aí ele vem, eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida. São ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas mais pela vaidade e ambição de ganhar do que eles são próprios, que pelo espírito de amor e utilidade. Mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas, servos das paixões. Servo é novamente escravo das paixões. Por que ele usa o termo prisão, algemado, servo? Porque o que acontece? A paixão, ela me domina. E ela me diz o que tem a fazer, em detrimento do que Deus me ensina a fazer. Entendemos isso? Pelo espírito de amor e utilidade. Mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Era o que estávamos a falar. Das paixões que nos escravizam, né? E é um ato de extrema idiotia, de extrema infantilidade, de extrema imaturidade. Volto a repetir, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Hoje, de quem eu abuso, amanhã eu estarei na condição de também ser explorado, não é verdade? Então, muitos daqueles senhores das fazendas voltaram como escravos. Traçam, e eram aqueles escravos mais revoltados ainda, porque não aceitavam a condição nem de ser escravo. Então, era aquele que estava sempre fazendo um motim no ambiente. Então, às vezes, você está numa empresa, você está numa condição, e você é aquele mais revoltado, é aquele que está sempre fazendo motim, é aquele que está sempre colocando um contra o outro. É justamente esse tipo de pessoa que já esteve na condição do poder e agora volta na condição de ser um servo, vou chamar assim, e não aceita. Então, está sempre ali revoltado com a situação. Traçam programas de riqueza mentirosa que eles constituem a ruína. Escrevem tratado de política econômica que redundam em guerra destruidora. Porque essa política econômica de atender sempre à necessidade pessoal de quem está fazendo as regras. Aí fica difícil, por isso a gente tem um alto índice de desigualdade social. Nós temos um professor que ganha... Quanto está o salário do professor, gente? 3 mil e pouco, uma cadeira? Base. Né? E aí a gente observa um salário do professor, porque vai de estado para estado, né? Aqui não é muito alto, e a gente tem profissionais aqui dentro do serviço público ganhando 30, 35, 40 mil. Mas, claro, eles fazem as regras para se beneficiar, mas lembra da roda da vida. Desenvolve o comércio do ganho em débito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. Então, porque esse que eu maltratei, esse que eu explorei, ele é um espírito eterno. Ele vai permanecer encarnado. E quando ele desencarnar, você vai ter um grande amigo no mundo espiritual? Não, você vai ter um perseguidor. Então, não existe um mal que nós venhamos a fazer que a gente não vá sofrer as consequências desse mal. E o Papai do Céu deixa. Ele deixa para a gente assumir as responsabilidades das nossas consequências. O que Jesus ensina? Façamos o mal? Não. Angariais amigo. Mesmo que eu não concorde com esse amigo. Angariais amigo.
Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos, com espírito de tolerância e fraternidade. Ele está dizendo, nós, os espíritos, devemos olhar para os nossos irmãos encarnados com tolerância. Imagina a tolerância de você saber que aquela criatura está explorando, abusando. E ainda assim eles terem uma tolerância, né? Nosso irmão um dia vai mudar. Ajudemo-los ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não esqueçamos também a lágrima desses escravos da corrupção. Olha, todo corrupto, ele é um escravo, porque ele está preso, ele não consegue sair. Porque basta o primeiro passo da corrupção. E cada vez ela vai se tornando cada vez maior. E você não tem mais como sair. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano. Mas não esqueçamos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Não adianta julgar, são escravos, estão aprisionados na condição de corruptos que são, e vamos acolhê-los. Aí ele faz como um bom e nobre espírito, porque ontem nós já fizemos isso, né? Ontem nós já fizemos isso também. Ele sempre faz esse movimento de se colocar iguais, né? Somos iguais, né? Ninguém aqui é melhor que ninguém. Ainda que rodeiem o campo de vaidade e insolências, auxiliemo-los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos por nossa vez no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Sempre, ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição do nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância, e embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando-o na média de 1000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas, infatigáveis operárias do orbe, conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida noutros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta do nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Vamos parar aí para a gente falar um pouquinho do nitrogênio, né? Que é algo que é um pouco novo para a gente, mas bem interessante, né? A gente não lembra lá da aula. Nossa amiga Carla tem uma pesquisa, a tia também fez. Vamos entender um pouquinho. Nós não somos da área da química, mas a gente arranha um pouquinho, né, Carla? Vamos lá? Então, é muito interessante a gente saber do nitrogênio hoje, né? Estudando uma obra espírita, porque são coisas que a gente não tinha nem noção, né? A gente só pensa no oxigênio que a gente respira
E muito se fala do gás carbônico que polui o ar, que a gente precisa das plantas para fotossíntese. Mas na pesquisa a gente descobriu que o nitrogênio ele está presente em 78% do ar atmosférico é composto de nitrogênio. E embora ele seja tão abundante, a gente não respira esse ar. Ele é considerado inerte. Mas ele é muito importante para a gente porque ele está... Aqui o texto diz assim: a vida do ser humano é intrinsecamente ligada ao nitrogênio, pois esse elemento é encontrado em toda a base nuclear do núcleo do DNA. Durante a gravidez, a mulher precisa do ácido fólico, que também tem nitrogênio, é responsável também pela melanina. Então, está presente na melanina, que é importante para a gente, a cor da pele, do cabelo. E elas são super abundantes no corpo humano. Acredita-se que 16% do corpo humano é constituído de proteínas e elas estão presentes em todas as células orgânicas e nisso tudo tem o nitrogênio dentro da gente. Então, assim, como eu pelo menos, né, no senso comum, não me dava conta da importância do nitrogênio. E ele fala aqui dessa busca incessante pelo nitrogênio, porque a gente, como ele disse aqui, somente as plantas são capazes de fazer essa síntese do nitrogênio que vem da atmosfera, e aí nas plantas e através dos animais que consomem essas plantas, ou seja, nós e a gente também que consome outras carnes também. E ele é muito importante, a gente não tem nem noção dessa importância. E ele fala disso porque a gente mata muito, destrói muito, em busca desse nitrogênio que é assim um sustento da vida animal. E aqui na nossa pesquisa, porque a gente para pensar, meu Deus, se 78% da nossa atmosfera é nitrogênio, e aí a gente pega a obra Revista Espírita, quando nós vamos estudar Júpiter, lá eles não têm mais essa alimentação via oral. A alimentação, eles não têm mais inclusive o sistema digestório. A alimentação, ela é tudo pela respiração, né? E eles estão respirando justamente o quê? O que precisa manter esse organismo, que é bem menos denso do que esse nosso. Tanto é que não tem mais um sistema digestório. Mas eles já se alimentam desse nitrogênio que está no ar, dessa composição. E por isso que está aí a 78%. Então, a nossa constituição física ainda não permite essa absorção direta. Ainda. Mas vai. Olha só. Antes de nós entrarmos no texto, olha só, a absorção do nitrogênio pelos humanos. Como é que a gente faz? Os seres humanos e outros animais têm acesso ao nitrato a partir da ingestão de plantas que absorveram essa substância, o nitrogênio. Mas também, de acordo com a cadeia alimentar, a partir da ingestão de outros animais que se alimentam das plantas. Entende? O nitrogênio é um dos componentes químicos das proteínas que desempenham um papel importante em nosso organismo ao fornecerem materiais para a construção e para a manutenção de todos os órgãos e tecidos e participarem da formação de hormônios, enzimas e anticorpos. Acrescente. Ele é um gás muito presente no universo, né? Fala aqui que ele está presente nos meteoritos, gases de vulcões, minas, no Sol e demais estrelas. E na Terra pode ser encontrado na atmosfera, na chuva, no solo, no guano, que é o material resultante do acúmulo de excrementos e cadáveres de aves marinhas utilizadas como fertilizantes. Eu lembrei daquele humus, né? E nas proteínas que constituem os organismos vivos. Então está em todo o universo. Em algumas pesquisas, o quinto elemento mais importante e outras o sétimo mais abundante do universo. Vamos ticar? Bem, eu estou com um biólogo aqui. Para que eu vou explicar? Então, eu vou chamar o nosso amigo Augusto. O nosso querido amigo Augusto é biólogo, então ele pode trazer a experiência dele na área profissional para explicar um pouco desse processo, né,
do nitrogênio que está na atmosfera e que as plantas absorvem. Vamos ver pelas raízes, né? As plantas elas absorvem o nitrogênio do solo, né, através das raízes. E aí ele pega esse nitrogênio, mas ele pega em forma de nitrato, transforma para as partes aéreas das plantas. Nas partes aéreas das plantas, que são o caule, as folhas, as flores, os frutos e as sementes, lá esse nitrato ele é transformado em aminoácidos e proteínas. É aí quando a gente vai ingerir, né, os animais. Então vamos lá. Ainda que rodeiem o campo de vaidades, insolência, ainda aquela parte falando dos exploradores, auxiliemo-los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Então, eles na condição de espírito ajudando e aqueles que foram sacrificados por esses que estavam explorando. Então, quando a gente está no nível de ser explorado, você pode estar resgatando um débito do passado e o nosso passado nos condena, quase sempre é. Você tem duas opções, aceitar, aprender a lição, seguir, evoluir, ou repetir o círculo, virar o inimigo, perseguir, ficar com ódio, e aí você fica nessa roda, nesse círculo vicioso que nós já estamos há milênios. Não olvidará, não esqueça ele, a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos, porque quando a gente fala assim, os animais são sacrificados, né? O povo defende os animais. Gente, nós temos seres humanos sendo sacrificados aí no dia a dia, passando fome, miséria e plantando, sendo explorado. Por isso que ele diz, não esquecerá ele, a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos por nossa vez, eles na condição de espírito, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal, né? Eles mesmos se colocando na condição de devedores. Sempre ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Então, quando a gente encarna, que a gente está aqui encarnado na Terra, a gente leva muito longe a conquista das coisas, das proteínas, da alimentação. Entendeste? Falando de exagero mesmo. Porque, na verdade, a gente trabalha para quê? Para se alimentar bem, para ter uma boa casa, para poder ter lazer. E, às vezes, a gente leva isso muito a ferro e fogo, explorando realmente. Levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Nitrogênio na condição de alimentação. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Quantas guerras não foram movimentadas para poder ter aquele terreno, para poder ter aquela fabricação, para poder ter aquele petróleo, para poder ter... Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância. E embora se locomova no oceano de nitrogênio, 78%, né, a gente está aqui, a gente respira, né, mas não consegue absorver. Respirando na média de 1.000 litros por dia. 1.000 litros por dia. Essa história de litros e respiração, a minha mãe teve que usar oxigênio, né? E a gente ali controlando, ela respirava, ela precisava de 5, 6 litros por minuto. Então a gente começa a pensar, né? 5, 6 litros em 1 minuto. E ele diz aqui que nós respiramos uma média de 1.000 litros por dia. 1.000 litros por dia. Teria que dividir para ver quantos litros daria por minuto. Mas a gente começa a parar para pensar, mas a gente não absorve nada. Não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Não pode. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida. Porque o que acontece, gente? A gente sai para trabalhar porque a gente ama trabalhar, porque a gente adora servir. A gente sai para trabalhar para a gente ganhar dinheiro,
para a gente poder atender às nossas necessidades. E detalhe, quanto maior o meu salário, maior as minhas necessidades, que eu vou criando uma porção de necessidades. Dinheiro maior, necessidades cada vez maiores. Então, eu já de repente lá, a pessoa mais simples é mal o tomate e a cebola. Se já tem um condicinho mais, já entra uma cenoura, já entra uma selga, já entra um couve-flor. Mas por quê? Por causa da minha condição. Mas uma pessoa mais simples, isso não faz parte. Então, a absorção... Então, é por isso que nós não temos essas células. A gente precisa sair, servir e compartilhar. É essa a nossa lição. Enquanto nós não deixarmos de ser uma manada, desculpa. Mas a manada é coisa de animal. Sai levando e vai pra briga e arranha e vai, porque tem que ser, eu quero. Somos nós, gente. Ainda em manada. Então, enquanto nós não aprendermos a nos espiritualizarmos, não teremos corpos com essa capacidade. Por quê? Porque a gente precisa aprender a administrar isso. A gente precisa se educar, a gente precisa se evangelizar. E se for me dado um corpo que já tem, que possui, isso vai me dar, sabe o quê? Acomodação. Eu vou continuar preguiçoso. Agora é só respirar. Pronto. E eu não vou fazer nenhum movimento de trabalho. Os nossos irmãos em Júpiter, eles adquirem pela absorção, mas eles vão trabalhar. Pela alegria de servir. Nós não. Nós vamos trabalhar pela alegria de ganhar dinheiro para poder atender às nossas paixões. Entende por que o nosso corpo ainda não tem células para absorver diretamente o nitrogênio que já está aí? Ficou claro isso? Somente as plantas, que era o que o nosso querido amigo nos trouxe, o Augusto, incansáveis operárias do orbe terrestre, conseguem retirar do solo só as plantinhas, fixando-o para o entretenimento da vida noutros seres. Tem os micro-organismos, né? Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar. Lembra da frutose? E a albumina, repleta do nitrogênio, indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Vamos lembrar da albumina? É uma proteína encontrada em nosso corpo e também em certos alimentos. É usado como suplemento alimentar por pessoas que necessitam de dieta rica em... Vamos mais um pouquinho. Repleta do nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas, aproximadamente, dos 1000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. E essa felicidade, eu vou parar aqui, é exatamente o que eu tinha falando há pouco. Essa felicidade é a felicidade moral. Não é a felicidade de ter dinheiro, não é a felicidade de ter o carro do ano, não é a felicidade de ter uma casa espetacular, não é a felicidade de ter a geladeira entupida de alimento. Isso é uma felicidade horizontal, é a verdadeira felicidade. Então, para eu ter a verdadeira felicidade, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Entende isso? Então te torna um ser humano melhor, evolui. Deixa de ser manada. É isso. Essa tem que ser uma conquista individual e ela é intransferível. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas, em caráter absoluto. E o homem, meus amigos,
transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregando em densas trevas. Ajudemo-lo a compreender para que se organize uma era nova. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem. E as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem e, sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos-á o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio da atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante e que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal. Mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. É legal esse movimento que ele fala não condene, mas vamos auxiliar. E ele diz assim, no Livro dos Espíritos, quando fala sobre a alimentação da carne, ele diz, a carne alimenta a carne. Mas isso não me dá o direito de comer 1 quilo de carne. Um frango inteiro, sozinho, sem dividir, sem compartilhar. Para quê? Então, os excessos eu também terei que responder. Então, a gente observa que tudo em a natureza, nesse nosso nível, é sacrifício. A planta se sacrifica, os animais se sacrificam e nós também devemos nos sacrificar. É uma troca, por isso que ele usou uma coisa aqui interessante, que ele disse assim, olha, e tudo aqui ele está falando de um futuro. Ele não está falando agora, de um futuro, quando nós tivermos a capacidade, células específicas para absorvermos o nitrogênio. Isso é um convite para o futuro. E por que futuro? Volto a repetir, meus irmãos. E esse futuro é porque não é hoje. O futuro ele não está dizendo daqui a 20, 30, 50, 1000 anos, 2000 anos. Depende de nós. Nós não temos livre-arbítrio? Sim. Pois é. Não existe um tempo determinado, daqui a 15 anos, daqui a 30 anos, depende de nós. Foi um dia, Paulo. Se o planeta não evoluir, mas eu, Conceição, der um salto na minha evolução, eu decidi me tornar um ser humano e não mais uma manada, eu vou para outro planeta. Eu não preciso mais encarnar na Terra. Eu não tenho mais nada para aprender na Terra. Tchau, tchau, Terra. Fui embora, fui. E vamos para outro planeta, onde lá já se absorve nitrogênio e terei um corpo específico para isso. Mas se eu ainda estou encarnada aqui, mostra a minha materialidade, a minha perversidade, a minha indiferença. Não mudou nada. Então ele diz, nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem. O bem não é mais o dinheiro. O bem não é mais os excessos, a exploração. Acabou. E sentindo no seu entendimento a boa vontade e a veneração às leis divinas. E sentindo-nos, os encarnados, sentindo a ação dos amigos espirituais, o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos-á o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio da atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, nesse ciclo alimentar. Mas um movimento de troca divina,
de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. Porque entre a planta, o animal e o ser humano, quem carrega a razão? Quem vai responder pelos excessos? A Assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e, a seguir, fechou o livro sagrado com estas palavras. Lembra quando ele começou a falar, os animais se aproximaram dele? Observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual, né? Nesse processo de auxílio constante. Foi bom, gente? Que bom. Alguma colocação, algum comentário, alguma pergunta dentro do tema? Mita, alguma colocação? Carla? Podemos encerrar? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Só que nós estamos em uma roda. Hoje o explorado, quase sempre ontem foi o explorador. Mas hoje o explorador, amanhã será o explorado. Então quando é que nós vamos mudar esse disco furado? Hoje sou eu, amanhã é tu. Hoje sou eu, amanhã é tu. Então nós estamos há milênios repetindo as mesmas coisas. Servos das paixões. Servo é novamente escravo das paixões. Por que ele usa o termo prisão, algemado, servo? Porque o que acontece? A paixão, ela me domina. E ela me diz o que tem a fazer, em detrimento do que Deus me ensina a fazer. Então não existe um mal que nós venhamos a fazer que a gente não vá sofrer as consequências desse mal. E o Papai do Céu deixa. Ele deixa para a gente assumir as responsabilidades das nossas consequências. O que Jesus ensina? Façamos o mal? Não. Angariais amigo. Mesmo que eu não concorde com esse amigo. Angariais amigo. Essa felicidade é a felicidade moral. Não é a felicidade de ter dinheiro, não é a felicidade de ter o carro do ano, não é a felicidade de ter uma casa espetacular, não é a felicidade de ter a geladeira entupida de alimento. Isso é uma felicidade horizontal. É a verdadeira felicidade. Então, para eu ter a verdadeira felicidade, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Entende isso? Então, te torna um ser humano melhor, evolui. Deixa de ser manada. É isso. Essa tem que ser uma conquista individual e ela é intransferível.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Amigo Jesus, refletindo na nossa condição de racionalidade, das responsabilidades que temos diante dos animais como das plantas, para a nossa própria evolução, que possamos, Mestre, depois desse estudo, sermos mais educados, mais responsáveis, que, como Chico diz, com esses nossos irmãos menores, e que possamos, Mestre, amigo Jesus, nessa educação, sermos providos do que necessitamos para que a nossa evolução se dê mais rápida. Mas isso, como sabemos, só depende de cada um de nós. Então, que possamos nos esforçar para que, com toda certeza, com a Tua ajuda, com o Teu amor, possamos alcançar essa evolução. Que a Tua paz, que o Teu amor nos envolva e que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja.